Idolatria, o pecado por trás do pecado. Então, confesso que foi uma das aulas mais difíceis para eu decidir o que colocar e o que tirar, porque uma hora é pouco. E eu já quero começar, deixa eu ver se está tudo certo aqui, tá. Eu já queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, tá? Queria começar fazendo algumas perguntas, aliás, indicações. Indicações primeiro. Gente, 2 indicações para essa aula aqui. Primeiro, Deuses Falsos. Alguém já leu alguma coisa desse livro? Os jovens acabaram de terminar uma série sobre esse livro aí. É um livro muito bom sobre idolatria. E esse segundo que eu não li, mas eu li algumas referências, algumas coisas sobre ele, que é Você se torna aquilo que adora. Então, são 2 livros aí, se você quiser dar sequência no tema, de alguma forma. Bom, eu queria começar essa aula fazendo algumas perguntas, né? Que são a proposta do Keller, que é o autor do livro que dá o nome a esse módulo. Primeira coisa, qual coisa que se você perdesse, perderia também a vontade de viver? Qual coisa na sua vida que se você perdesse, você perderia também a vontade de viver? Responda para si mesmo. A segunda pergunta que ele propõe é: o que dá sentido à sua vida? O que dá sentido real à sua vida? E a terceira, o que você não consegue viver sem? Pense, quais são as coisas ou a coisa de que se você perder, você perderia o sentido ou o motivo para você viver? Seja o que for a resposta para isso, a Bíblia chama isso de ídolo, tá? E é interessante que essa é exatamente a pergunta que eu me lembro na minha conversão lá em meados de 2010, que foi: será que eu consigo viver sem aquilo que eu chamo de valor e de conforto hoje? E eu descobri que não. Eu descobri que o meu maior valor eram as coisas que eu tinha ao redor de mim, que eram os meus ídolos. E não significa, gente, que como cristãos nós não ergamos ídolos na nossa vida. Significa que ao erguer ídolos, a gente precisa identificar eles e destroná-los, ok? Ah, eu sou crente e eu não posso identificar um ídolo. Isso é muito tentador e vocês vão ver hoje. Então, essas 3 perguntas ajudam a gente a entender se tem alguma coisa na nossa vida que está competindo o lugar de Deus no nosso coração. Ok? Bom, e eu queria mostrar um texto base. Na verdade, são 2 textos que eu vou usar como referência. 2 textos. E o primeiro texto, eu vou trazer ele aqui, Êxodo 20, 2-6, que diz assim, se você quiser abrir, senão eu trouxe o trecho aqui que eu vou ler. Não tenha outros deuses além de mim. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, ou debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo... Até aí. Esse texto aqui, então, ele mostra 2 afirmações bem importantes. A primeira deles, não tenha outros deuses além de mim. E a segunda é, não se prostre diante deles, nem lhe preste culto. Gente, esse aqui é um trecho do Decálogo, ou dos 10 Mandamentos, da primeira vez onde ele aparece. Então, os 10 Mandamentos, eles aparecem 2 vezes na Bíblia. A primeira delas para o povo que teve a chance de entrar na Terra Prometida e optou por não entrar. Aproximadamente 2 anos depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles se depararam com a Terra. E eles tomaram a decisão, por meio dos espias lá, de não entrar. E aí peregrinaram por mais 38 anos até que aquela geração morresse e uma nova geração entrasse na Terra. Então, essa é a primeira vez que aparece esse texto, lá em Êxodo 20, para um povo que ficou 400 anos morando no Egito,
Ou seja, eram todos egípcios, né? 400 anos como escravos. E é claro que eles cultivavam outros deuses nos corações deles. Mas aqui Deus deixou claro que ele não dividia a glória dele com ninguém. Então esse texto vai se repetir lá em Deuteronômio 5, que é para a nova geração, tá? Que é a geração que de fato entra na terra. Mas aqui, nesse texto, então, é onde começa os 10 mandamentos. Começa assim, não tenha outros deuses, tá? Ok, então esse aqui é um dos textos. O segundo texto a gente vai ler mais para frente ali, que é lá em Romanos 1, 18 a 25, que fala sobre a natureza e o poder da idolatria. Gente, eu vou seguir aqui, mas por favor, ergam a mão que o da visão vai levar o microfone até você e vai ser muito legal você participar, tá bom? Muito bem. O ídolo, né? O que é o ídolo? O que é o ídolo em si? É qualquer coisa que seja mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, para o sentido na vida e para a sua identidade. O que mais? É o desejo desordenado por qualquer coisa, inclusive coisas boas e principalmente coisas boas. Aqui é um desejo desproporcional ou desordenado, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso. É tudo que passou de bom para crucial na sua vida. Isso é um ídolo. E por isso, qualquer coisa pode ser um ídolo. Geralmente, na nossa cabeça, idolatria... Eu até... Putz, eu esqueci. Eu estava pensando nessa aula, falei, eu vou incluir... Davi, você pode passar? Vou incluir essa referência daquele... Gente, vocês vão lembrar disso, daquele senhor, eu não vou chamar de irmão, porque eu acho que não é irmão, mas enfim, que quebrou uma santa em rede nacional, não foi? Que chutou um santo lá, falando contra a idolatria. Só que, por quê? Porque na nossa cabeça a ideia de idolatria é você ter de fato ali um santo e você se prostrar e venerar isso. E essa aula vai mostrar que esse tipo de idolatria é a menor possível, é a menos problemática possível, tá? Ok, então é por isso que qualquer coisa pode ser um ídolo, não somente estátuas. O que mais? Olha lá, carreira, família, conquistas, causa política. E aqui eu tirei uma parte inteira que eu ia falar sobre os ídolos da cultura, não coube, mas eu vou mandar num esboço para vocês. Mas se a gente olhar a nossa cultura, se nós não temos uma idolatria muito forte, por exemplo, a gente... Lá no Japão eles têm muitos templos, se eu não estiver enganado, quase 90% da população tem a mesma religião lá, e tem muitos templos e postes ídolos publicamente, né? Diferente da gente, eles não são um país cristão. Não que cristãos não tenham ídolos, vocês vão ver hoje, cristãos têm muitos ídolos. Tem um pastor que diz assim, gente, o domingo é o dia que mais existe idolatria no meio cristão. E aí vem idolatria religiosa, idolatria da vida que eu não tenho, que eu quero ter, e eu cultivo indo na igreja achando que Deus vai me dar aquilo que eu quero, enfim. Mas qualquer coisa pode ser um ídolo. Carreira, sua família, conquistas, causa política, atração física, romance, aprovação humana, segurança financeira ou qualquer outra coisa. Gente, eu podia discorrer aqui longamente sobre cada um deles, mas tem pessoas que vivem, perseguem e vivem atrás de um sucesso profissional. Tem pessoas que morrem, inclusive, por questões da beleza física. Não sei se vocês acompanham, mas talvez na década passada era mais comum que meninas morressem por conta acho que é a anorexia que chama, né? Quando o excesso de eu quero ser magra, eu quero ser bela, eu quero...
e aí isso fazia com que elas perdessem a saúde. Está acontecendo agora que homens que usam esteroides anabolizantes estão morrendo porque eles não encontram o limite da onde eles querem chegar com relação à beleza física. Tá? É uma forma de idolatria. Então, seguindo aqui, todas essas coisas boas, percebam, gente, que todas elas têm traços bons, mas se elevados a uma posição que não lhes pertence, se tornam um problema. E aí, falando um pouco sobre a origem da idolatria, tá? A origem da idolatria, então, lá em Gênesis 1 e 2, a grande beleza da criação, que Deus criou, Deus validou, Deus chamou de bom, e Ele disse que era bom, que era belo, não tinha nada de ruim ali. Gênesis 1. A única coisa que Deus falou, a única restrição, é que eles não comessem daquele fruto, porque certamente eles morreriam. Isso é interessante, eles poderiam comer de milhares de outros frutos. Não comam desse fruto. Como um sinal do quê? De que o homem tinha livre arbítrio. Então, naquele momento, o homem ele tinha a possibilidade de escolher a vida ou a morte de forma deliberada. Tá? Então, e aí, o que mais? Deus deu propósito para Adão e Eva, ou seja, levar a cultura do reino. Então, cresçam, multipliquem-se, governem. Havia ali um propósito. Tá? Mas no capítulo 3 de Gênesis é o momento mais caótico da história, onde toda a criação fica sub júdice e ela cai, a criação peca. E o chamado supremo de Deus, lá em Gênesis 1 e 2, é glorificar a Deus e adorá-lo reverente e em obediência. Tá? Esse é o propósito. E a serpente diz algo ali para Adão e Eva. Ela diz que certamente não morreriam. Isso aqui é interessante, eu não vou gastar tanto tempo aqui, mas a serpente disse exatamente o contrário daquilo que Deus tinha dito. Deus disse, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E a serpente diz, certamente que não morrerão. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a ele. Mas, espera, Deus já não tinha dito que nós éramos imagem e semelhança? Mas a serpente está subvertendo ali, ela está dizendo que o homem e a mulher seriam iguais a Deus sem depender de Deus. Então você não precisa dele, se submeter a ele para ser como ele. Você pode ser o seu próprio Senhor. Então, ali Adão e Eva cometeram o primeiro pecado de idolatria. Percebam que eles confiaram mais na serpente do que em Deus. Eles se renderam diante da serpente e não de Deus. Ali então vem o primeiro de todos os pecados, que foi o pecado de idolatria. Por quê? Porque Adão e Eva entregam a sua confiança para Satanás, cometendo ali então idolatria. Certo? Eles entregaram a sua confiança. E aqui passamos a adorar algo quando nos submetemos a isso e a sua influência como se fosse superior a Deus. Perceba aqui, gente, é muito sutil, porque quem governa a sua vida? Quem governa as decisões da sua casa? Quem governa as decisões por um novo trabalho na sua vida? É o dinheiro? É as contas a pagar? Não estou dizendo que a gente não tenha que se preocupar com isso. A pergunta é, quem governa? Se quem governa não é Deus, é o que aconteceu lá com Adão e Eva. Se quem governa não é Deus, nós estamos colocando na posição de Deus alguma outra coisa que não é Deus. Tá? Então, a desobediência ali é deixar de confiar naquilo que Deus disse e passar a confiar em uma outra coisa. Olha só que curioso, gente. Adão e Eva deixaram de confiar em Deus, o Criador de todas as coisas, para confiar em quem? Em Satanás. Esse foi, então, o primeiro ato de idolatria. Tá? Esse foi o primeiro ato de idolatria. Seguindo, e aí, identificando ídolos.
Então, como que você identifica sintomas de idolatria na sua vida, tá? Esse ponto é complexo, gente, porque nós sempre justificamos as nossas razões. A gente justifica, nós nos auto-justificamos e nós protegemos o nosso ídolo. Quem aqui já teve o desprazer de falar com alguém sobre alguma coisa relacionada à política e ficar um clima totalmente azedo? Porque não é possível você tocar nas vacas sagradas daquelas pessoas que adoram. Então, é muito complicado isso, porque geralmente, nós justificamos. Não, mas isso está aqui porque é minha família. Não, isso aqui você não sabe, isso aqui está aqui porque, olha, eu busco bem para minha família. Eu quero muito mais dinheiro porque, sabe, eu estou pensando na minha família. Na década de 90 teve suicídios, muitos suicídios, acho que foi, eu até trouxe em algum momento aqui, mas estou adiantando, teve uma grande quebra da bolsa que homens muito ricos se suicidaram porque eles tinham perdido muito dinheiro. Não é que assim, eles perderam a família deles e tudo, olha só que curioso. Olha, eu estou trabalhando muito, amor, porque eu quero dar o melhor para minha família, eu quero dar o melhor. Aí chega um ponto que ele não tem o dinheiro que ele gostaria de ter, aí ele se suicida. Por quê? Porque o senhor dele antes era a família, depois se tornou o dinheiro. Percebe? Porque o que é mais importante para a pessoa ali naquele momento não é Deus. Então é complexo você identificar os ídolos simplesmente perguntando. Eu não vou chegar aqui e falar assim, então isso aqui é o ídolo. Mas tem formas de a gente identificar, tá? Uma das coisas que eu gosto, tá? Uma das coisas que eu gosto é esse lance aqui entre tristeza e desespero, a diferença, tá? Porque a tristeza é uma dor para o qual existem fontes de consolação. Então, se eu perco algo e eu fico muito triste, tá ok. Mas se rola um desespero inconsolável, isso provém da perda de algo essencial. Quando você perde uma fonte suprema de esperança, de valor, de significado. Então aqui é uma das coisas que a gente consegue começar a entender se aquilo é um ídolo ou não. Qual é a essencialidade, ou o quão essencial esse ídolo é para você, tá? E faça esse exercício, tá? Enquanto a gente vai conversando, pense sobre essas questões da sua vida. Então, o desespero é uma dor que não conseguimos apaziguar, não conseguimos calar. Quem já ouviu assim, olha, eu não consigo, se eu perder meu filho, eu não vivo mais. E aqui é um ponto interessante, gente. A família tem se tornado um grande ídolo da nossa geração evangélica. A família tradicional brasileira, a família ou o casamento. Olha, se eu não me casar, minha vida acabou. Se eu não tiver os filhos, porque colocou num pedestal ou numa posição que não deveria. Vamos falar melhor sobre isso. Essa é a pergunta que a gente precisa pensar. Existe alguma coisa que se eu perder, eu perco a vontade de viver? Existe alguma coisa? Não quer dizer que alguma coisa que não te deixe profundamente triste. É algo que é essencial para você. Certo? Existe alguma coisa? O que mais? Um grande problema dos ídolos, gente, talvez na nossa cabeça passe assim, não, mas não tem tanto problema assim. Eu não considero como Deus para mim, sabe? Mas é interessante que nós nos iludimos com essas coisas. Nós nos iludimos com os deuses falsos ou com os ídolos. Porque a gente acha, lá no fundo, que a gente vai ter felicidade quando a gente tiver 150 mil na conta. A gente acha lá no fundo que vai ser feliz quando o trabalho dos meus sonhos ele estiver à disposição de mim. A gente tem lá no fundo a sensação de que aquele carro ou aquela casa que a gente quer ter vai satisfazer a nossa vida. E gastamos a vida, perseguimos em busca disso
colocando inclusive isso como a razão de uma alegria que só deveria vir de Deus. Só deveria vir de Deus. Dinheiro é uma coisa interessante, gente, porque dinheiro por si não é ruim. A gente teve um módulo aqui sobre Eclesiastes, acho que teve 1 ou 2 aulas que falou sobre a riqueza como algo bom. Mas é interessante que o dinheiro tem potencial de se tornar um Deus, mamão, no seu coração. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro. Então, o jovem rico não consegue seguir Jesus, não porque ele era muito rico, mas porque ele amava o fato de ele ser muito rico e aquilo era mais importante do que seguir Jesus. Percebem? Esse é o ponto. Ok. Então, essa busca pela satisfação do ídolo, ou a satisfação que o ídolo oferece, faz com que movimentemos a nossa vida em função disso. E aí perceba, gente, que mesmo que temporariamente, o ídolo fica no centro e a gente começa a viver ao redor desse ídolo, tomando decisões ao redor desse ídolo. Seja o ídolo um filho, então toda a vida começa a se conectar. Todo o excesso de alegria que eu tenho é por causa desse ídolo. Toda a tristeza profunda que eu tenho é por causa desse ídolo. Alguém assistiu o vídeo que eu mandei lá hoje, essa semana, no grupo do Evangelho, do pastor Zé Bruno? Ele fala sobre o que me deixa triste não é o fato de eu não ter aquilo que eu gostaria de ter, mas é o fato de eu não ser como Jesus. É isso que deveria deixar a gente profundamente triste. E muitas vezes os nossos jejuns, nossos lamentos, as nossas orações é: Deus, eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem, me dá, eu mereço, eu quero sacar aquela história de que vai ser cabeça e não cauda, né? Então você está dizendo que Paulo era cauda, é isso? Morreu no calabouço com uma capa e um livro. Então Jesus era cauda, não era cabeça, porque ele morreu crucificado. Percebe como esses termos evangélicos não cabem no Evangelho e na Bíblia Sagrada? Muitas vezes as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas lamúrias, as nossas tristezas, as nossas decisões estão todas ao redor, girando ao redor de um ídolo. E não ao redor da pessoa de Jesus. É sutil, né? Não, mas é a família. É a família. Mas eu quero ter tempo de falar sobre a questão da família. Senão eu paro antes e falo. Gente, quando eu estudei isso a primeira vez, mais profundamente, foi justamente para ministrar num culto de jovens. Eu parei assim e eu fiquei pedindo misericórdia para Deus. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Porque lendo isso, agora eu com 2 filhos, com uma família para cuidar, a gente flerta demais com o ídolo da segurança financeira. A gente flerta demais, porque eu quero buscar sim uma segurança financeira para minha família, eu quero sim buscar dias melhores para minha casa. É claro, eu sou chamado para isso. Mas o dia que eu trouxer isso na posição que não deveria, aí eu vou começar a rodar e girar e tomar decisões em função disso. E aí Deus deixou de ser a referência. Mas sim a segurança financeira. E é o que muitos pais do século XXI, do mundo capitalista, faz. Vou viver fora a semana inteira, porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, sendo que o melhor para os seus filhos, na nossa perspectiva aqui, são filhos que amam a Jesus. E não filhos que têm uma conta bancária para fazer uma faculdade que eles decidirem lá na frente. Percebem como que é essa mudança ou esse descalibre das decisões? Aí o pai trabalha, ganha dinheiro. Isso quando ganha dinheiro, né? Porque muitas vezes trabalha e não ganha o suficiente. E aí o que de fato tem valor, que é formar Jesus nos nossos filhos, acaba não acontecendo. E aí chega lá na velhice, ele olha para tudo que ele construiu e ele fala, assim como Salomão: ai, perdi na vida. Uma das coisas que a gente
falava muito nos cultos de jovem aqui, nos dias também, é que esses ídolos eles prometem bastante pra gente. E a gente espera que eles vão resolver todos os nossos problemas. Só que, na verdade, isso não acontece. Eles não resolvem os nossos problemas. Eles podem resolver um dos problemas. Mas o problema principal, que é referente ao nosso pecado, e que se a gente se arrepender e Jesus, a gente vai ter a salvação, esses ídolos eles não dão salvação pra gente. Então essa que é a realidade. A gente focou muito dizendo que o ídolo, ele promete muito, mas na hora do vamos ver, ele não cumpre. Não entrega, né? E aí a gente vive como se fosse aqueles... Já viram aquele... eu nem sei se a referência melhor é essa, mas aquela corrida de cachorro que eles ficam correndo ao redor de um negócio que fica girando assim. A gente fica a vida inteira correndo atrás do vento, tentando concluir algo, tentando satisfazer algo, projetando em outras coisas, projetando em outras pessoas o que nós só poderíamos projetar em Deus. Por quê? Porque o ídolo promete, mas não entrega. Entrega por um tempo. Vai ali te dar um pouco de... Sabe? Vai te dar um pouco ali de... Vai continuar te dando alguma migalha, mas não vai entregar. Tá? Que mais? Se você realmente... Isso aqui é muito interessante, gente. Talvez você esteja ainda perdido na sua cabeça ali. Eu ainda não sei direito do que você está falando, não consegui identificar nada. Talvez agora você consiga identificar os seus ídolos aí, tá? E esse aqui é matador. Se você realmente quiser saber pelo que você vive, olhe para os seus pesadelos. Eu já nem sei onde eu tô. Eu falei que tinha muito conteúdo aqui. Se você realmente quiser saber pelo que você vive, olhe para os seus pesadelos. Qual é o seu pior pesadelo? Qual é a coisa que, se tirarem de você, acabaria com seu gosto pela vida? Quais os seus maiores medos? Aí está um caminho para você encontrar quem está tomando o lugar de Deus na sua vida. Porque a fonte primeira e primária da nossa alegria deveria ser Deus. E assim como o vídeo que eu mandei lá essa semana, a fonte da nossa insatisfação deveria ser: por que é que eu olho para Jesus e eu não sou igual a Ele? Por que é que eu não amo por que eu não amo como Ele ama? Que é o que Paulo diz: miserável homem que sou, eu queria ser assim, o bem que eu quero fazer eu não faço. Essa deveria ser a fonte da nossa insatisfação. Mas geralmente a fonte da nossa insatisfação é: por que é que eu não tenho uma casa de 3 quartos? Por que é que no meu carro não cabe todo mundo confortavelmente? Por que é que o meu salário não dá para fechar o mês e fazer uma viagem uma vez por ano? Geralmente a nossa insatisfação está ligada a coisas circunstanciais e não a algo eterno. De novo, porque está descalibrada a nossa visão. Nós olhamos perto aquilo que é transitório, que é a nossa vida aqui, e o que é eterno está lá longe. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas o que é eterno está tão longe que não faz a menor diferença para você. Ser igual a Jesus, eu nem penso nisso. Quando, na verdade, a nossa dor deveria ser: por que é que eu ainda cometo esse mesmo pecado? É Paulo com o espinho na carne dele. Por que é que tem? E talvez você ainda tenha esse espinho na carne ou esse ídolo tentando tomar o lugar de Deus, exatamente para que você, assim como Paulo, caia de joelhos. Percebe? Vocês pegaram isso que eu falei agora? Talvez essa luta que você tem aí seja uma ferramenta de Deus para que você caia de joelhos e reconheça a sua necessidade por um Salvador. Ok? Seguindo. Esse é seu ídolo, então. Aquilo que te dá
maior medo, aquilo que tira, sabe, aquilo que tira a sua frequência. Todo mundo sabe. Gente, eu brinco que todos aqui, ó, conhecem a minha versão, como é que chama? A minha versão bonitinha. Vocês não conhecem aquilo que me tira do sério. Agora pense em você, aquilo que tira você do sério, talvez isso seja um caminho para você descobrir onde está algo que está tomando o lugar de Deus. Tá? E só você conhece, talvez alguns da sua casa. Esse é o seu ídolo. E aí, a gente chega num ponto muito interessante, porque, como eu disse no começo, a gente traz a noção de que idolatria é algo muito mais formal, é algo muito mais pensado, sabe? Eu vou lá e vou me dobrar diante dessa estátua, diante desse... Não, nada disso. Vai muito além disso. E a Bíblia responde. Esse aqui, lá em Ezequiel 14:3, diz o seguinte. Estes homens ergueram ídolos aonde? Em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? A idolatria, minha gente, ela pode ser praticada interiormente sem ser exteriorizada. E aqui é muito interessante, nós não apenas possuímos ídolos, mas nós temos uma fábrica de ídolos, que é o nosso coração. Que ele começa a amar coisas. Isso aqui é muito interessante, há algum tempo eu percebi isso, de que quanto mais você se comunica e se relaciona com pessoas, aquilo que a pessoa ama começa a te atrair. Exemplo, colegas de trabalho. Isso aqui é muito notório para mim, porque eu lembro que eu trabalhei, na época na UFSCar, e metade dos meninos que trabalhavam comigo gostavam de carro, gostavam de rebaixar carro. Gente, você acha que isso não virou para mim um desejo também? Que até hoje, gente, até hoje eu pinto roda de carro, essas coisas, eu gosto. Mas nasceu de uma relação ali, entende? Então o nosso coração ele fica formando novos amores, novos desejos. E é por isso que um ponto da aula que a gente vai falar hoje é sobre como é que a gente lida com as questões da vida. Questões boas, coisas boas, mas que têm o potencial de se tornar ruins. Então aqui esse texto mostra que nós possuímos ídolos, nós levantamos ídolos em nossos corações e não é somente aquilo que é visível, tá? O que mais? Somos seres adoradores por natureza. E se não adoramos a Deus como Senhor, passamos a adorar ou viver em torno de qualquer outra coisa. Você está adorando, tá? A pergunta não é se você está adorando. A pergunta é a que você está se prostrando. Porque adoradores nós somos, nós nos rendemos às coisas. Nosso coração, como diz lá João Calvino, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E aqui tem uma lista, mas eu já tinha comentado antes, tudo isso são coisas que podem se tornar ídolos. Reputação é uma coisa muito interessante, gente. Eu parei para pensar sobre isso, né? Como é que a gente muitas vezes toma decisões, muda valores, porque a gente não quer perder a reputação que a gente tem. O ídolo acaba sendo a nossa reputação. Então, assim, acabei mentindo ali, mas é que é porque se eu falasse a verdade, a pessoa ia cair, eu ia cair no conceito da pessoa. E eu não quero cair no conceito da pessoa, não é? Então eu vou me adequar, eu vou jogar o jogo. Entende? Então coisas boas que se tornam ídolos. Qualquer coisa que se removida for capaz de tirar seu desejo de continuar vivendo, essa é sua verdadeira divindade. Qualquer coisa que se removida for capaz de tirar o seu desejo de continuar vivendo, essa é sua verdadeira divindade. É o eixo ao redor do qual a sua vida está girando.
Se tirar esse eixo, aí fica ruim de viver. Fica ruim. Tá? Então, aqui um exemplo interessante, né? Um relacionamento que termina. É claro, gente, é claro que um relacionamento que termina é algo que vai devastar. É um grande luto. Um relacionamento de noivado, por exemplo, que termina, é um grande luto. Mas, se você fez dessa pessoa a coisa mais importante, se você só se enxerga no futuro a partir dessa pessoa, se ela é a razão pelo qual você acorda, a razão pelo qual você planeja, é claro que isso tomou um lugar que não deveria. Se você transforma algo bom no que é mais importante e você o perde, isso não será simplesmente algo difícil. Você ficará completamente devastado. Tá? E aí essa é a outra frase. Idolatria é edificar minha vida. Lembra do eixo aqui? É edificar minha vida em cima ou ao redor de uma alegria que é imperfeita, ou seja, que não é Deus. Porque o ídolo promete, mas não entrega. Não entrega. E aí, eu não sei se você já leu, eu não li, eu assisti há muito tempo, mas esse filme mostra muito bem isso. Alguém já assistiu O Senhor dos Anéis? Legal. Um ponto importante aqui é que esse rapaz aí, ele passa o filme inteiro, ele e os amigos, né? Eles querem proteger para que ninguém coloque o anel, porque o anel é muito poderoso. Mas o anel é muito curioso, gente, porque ele tem um poder. Ele tem um poder. Eu tenho a historinha aqui, mas eu vou direto para o que a gente... Tá? Ele é capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo, ainda que sejam boas as suas intenções. Ou seja, os desejos mais ternos do coração são ampliados a proporções idólatras. Ou seja, eu quero muito que aquela região ou que as pessoas não passem fome. Com o anel você ganhava poder a ponto de matar metade da população para que quem está com fome não tenha fome. Que é subverter aquilo que é bom. Ou seja, o anel ele torna dispostos a qualquer coisa para conseguir, qualquer coisa mesmo para conseguir aquilo que o coração deseja. Ele converte algo bom em algo absoluto e subverte qualquer lealdade ou valor. Ou seja, o portador do anel nesse livro, ele se torna cada vez mais escravizado e viciado nele, pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Isso aqui é interessante. O anel, ele dá o poder para você conseguir tudo o que o seu coração mais deseja. E a Bíblia já disse que o nosso coração é enganoso, né? E é interessante isso, porque, de novo, são coisas boas, gente. Coisas boas que se tornam coisas ruins, tá? Bom, lutando contra os seus ídolos. Gênesis 12, 2. Deus dá uma promessa para Abraão. Aliás, pausa aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pausa aqui. Enquanto eu tomo uma água. Você não falou sobre os ídolos, né? No futebol que tem muito disso, né? Futebol e para as mulheres principalmente é a estética, né? A estética porque nós somos muito criticados, né? Dependendo das coisas. Então isso daí também eu acho que já pode levar a uma idolatria, né? É muito... Gente, é o modelo padrão de viver o homem não crente ser idólatra. Se ele não adora a Deus, ele está adorando qualquer outra coisa. Isso é fato, né? O ponto é que nós que cremos em Jesus, que já colocamos Deus como Senhor da nossa vida, esses ídolos começam a competir e muitas vezes tomar o lugar de Deus. E é isso mesmo, irmã. A gente tem muito candidato. Como eu falei, tinha um capítulo aqui só sobre ídolos da cultura. A nossa cultura, gente,
é idólatra por natureza. E não só a nossa, todas elas. A diferença é que algumas idolatram um tipo de coisa, outro idolatra outro tipo de coisa. Tá? Então, lutando contra os seus ídolos. Gênesis 12:2, Deus dá uma promessa para Abraão, mas não só uma promessa, gente. Isso aqui é curioso. Não é só uma promessa de um filho, porque todo mundo tem filho, você quer ter um filho, não é isso. Antigamente, uma promessa de um filho homem era uma geração, tá? Era uma descendência, era um povo, era um governo, mais do que a realização de um sonho. Então, é isso que lá em Gênesis 12:2, Deus promete para Abraão. Mas em Gênesis 22, Deus diz para Abraão, tome o seu filho, seu único filho, a quem você ama. Então, percebam que, isso aqui é curioso, né? O que Deus está pedindo para Abraão é, me dá esse teu filho, que tem potencial de assumir o lugar de Deus no seu coração, isso se já não tivesse assumido, tá? Mas Abraão sabia que nada podia ficar entre ele e Deus, nem a própria promessa e a bênção de Deus. Isso aqui é muito curioso, gente. Isaac era o filho da promessa, ou seja, se ele sacrificasse Isaac ali, não tinha promessa, porque Abraão e Sara já tiveram aos 58 do segundo tempo. Então não ia ter outro Isaac versão 2.0. Mas, isso é muito legal, né? Eu já ouvi que é provável que Abraão cria tanto em Deus, que ele cria que Deus iria ressuscitar Isaac depois de ele sacrificar. Mas nós sabemos que Deus não pede sacrifício humano. Isso é abominável a Deus. Mas Abraão então coloca esse potencial ídolo à disposição de Deus, e Deus olha para Abraão e diz, muito bem, Abraão. E é exatamente isso que Deus faz com o jovem rico. Coloque o seu ídolo aqui à disposição. Talvez ele ficasse com o seu dinheiro depois, não é? Mas ele não quis colocar. Então aqui Abraão é um grande exemplo para nós de que, e eu gosto muito dessa parábola que eu contei, se eu não estiver enganado na última aula, que a pérola de grande valor é quando nós entregamos tudo em troca da pérola. A questão não é que Deus quer consumir com tudo que você tem. Não, Ele quer que todas as coisas da nossa vida estejam no lugar correto, na dimensão certa, e não tomando um lugar que vai te prometer, que vai te... Percebe? Gente, um detalhe aqui sobre a lista, procurem seu nome, tá? Eu lembrei agora. Procurem seu nome e não adicione o seu nome novamente. Combinado? Procure seu nome certinho aí para facilitar pra gente. Bom, então quando a gente olha a história de Abraão, Deus não pede sacrifício humano, mas aquilo era um tipo de Cristo. Se Abraão não entregou, o verdadeiro pai entregou o verdadeiro filho, que foi Jesus. O único filho. A mesma coisa que ele fala para Abraão pode ser dito para ele. Seu único filho entregue em sacrifício. Então, ainda lutando contra os seus ídolos, o ídolo promete, mas não entrega, e somente Deus consegue segurar esse lugar do divino. Nada nem ninguém consegue subsistir no lugar de Deus. E aí que entra os nossos grandes problemas, pessoal. Nós pulamos de ídolos em ídolos. Porque se a gente passa alguns anos idolatrando alguma coisa ou alguma pessoa, aquilo nos frustra. A gente fica frustrado e vai procurar um novo ídolo, que é a ideia da fábrica de ídolos que a gente falou. O segundo ponto que a gente colocou lá, Romanos 1:18-25, só 2 textos aqui, diz o seguinte, olha o versículo 20, o que diz. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas,
de forma que tais homens, idólatras, são indesculpáveis. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, Romanos 1 fala sobre o juízo de Deus contra toda a impiedade. E percebam aqui que todos são indesculpáveis. Aquela história de que a pessoa morreu, não teve oportunidade, alguma oportunidade ela teve, nem que seja pela natureza que Deus criou. Deus deu uma oportunidade, tá? E a Bíblia chama aqui de indesculpáveis, porque adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Idolatria. Então, o pecado da idolatria é o primeiro pecado, é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, e a Bíblia chama de um pecado indesculpável. E é interessante, gente, que se nós olharmos para a nossa cultura, para o nosso tempo, todos os grandes conflitos da vida, sejam eles espirituais, psicológicos, sociais, culturais, todos aparecem porque nós adoramos e servimos coisas criadas em detrimento do próprio Criador. Por que a gente sofre de ansiedade? Porque a gente quer tomar na nossa mão o poder, o domínio sobre alguma coisa que nós já deveríamos ter entregue em troca da pérola de grande valor. É claro que nós temos uma doença, que é a depressão, que ela é clínica, ela é remediável, mas o que eu estou dizendo aqui é aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Então, os conflitos da vida, guerra, desordem, crise de identidade, ansiedade, preconceitos raciais, mortes, todos provenientes do pecado da idolatria. Tem um livro, o nome dele é Racismo, eu não lembro agora exatamente o autor, ele é brasileiro, e ele é inteiro embasado ao redor da idolatria. O racismo é um pecado que nasce da idolatria. Seja a idolatria... se vocês lembrarem Hitler, né? Hitler idolatrava uma raça. Isso fez com que ele se tornasse um exterminador daquilo que era diferente do ídolo dele. A questão, de novo, não é se nós amamos outra coisa ou adoramos. A pergunta é quem nós adoramos e quais são os nossos amores. Quais são os amores que nós temos? E aí, falando uma citação aqui do Martin Luther, não o Martin Luther King, é outro Martin Luther, ele diz que você não consegue quebrar nenhum outro mandamento, a menos que antes você quebre o primeiro mandamento, que é a idolatria. Isso aqui é muito interessante, gente. Você não consegue quebrar nenhum outro mandamento, a menos que você quebre esse primeiro. Por quê? Alguém lembra do módulo do Evangelho qual é o maior de todos os pecados? Alguém lembra? Qual é o maior pecado? O maior pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. E se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, logo nós estamos amando outra coisa acima de Deus, idolatria. Percebem? Então, o maior de todos os pecados é não amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque no momento em que você ama qualquer outra coisa, gente, é só resultado de um novo amor que não é Deus. É uma vida cheia de pecado. Tá? Então, esse é o maior pecado. Então, o que deveria... isso aqui é muito interessante. O que deveria fazer a gente chorar e clamar em oração é: Deus, por que eu não amo o Senhor mais do que eu estou amando as minhas coisas? Por que eu não amo o Senhor mais do que eu quero ser rico? Por que eu não amo mais o Senhor? Percebem?
Essa deveria ser a nossa dor. Esse deveria ser o nosso sofrimento diário. Deus, por que é que eu não sou como Jesus? E aí tem um exemplo, né, dessa questão da idolatria, né? Vamos pegar o mandamento sobre não mentir, tá? Não dar falso testemunho. Por que você mente? E aí, essa é a pergunta que eu faço, né? Por que você mente? Aí você diria, porque, eu sou pecador, né? É verdade, mas não, vamos lá. Por que você mente em certo tipo de situação particular e não em outra situação? Por que nessa situação você mente? Muitas vezes que você mente porque por trás daquela mentira está algo mais importante para você do que Jesus naquele momento. Por isso que você mentiu. Você mentiu porque naquele momento, seja a aprovação humana, que você não queria perder sua reputação, então eu vou mentir aqui, porque a aprovação humana é mais importante do que Jesus. Vocês perceberam? Então a sua mentira está ligada a um pecado de idolatria. Eu não menti no trabalho porque isso ia me prejudicar, eu podia ser mandado... Aliás, eu menti no trabalho porque isso podia me mandar embora. Então você está dizendo que, por trás dessa tua mentira, você está dizendo que o seu trabalho, naquele momento, é mais importante do que Deus. Do que os mandamentos de Deus. Algo que você tenha a perder que é tão importante para você que você está disposto a quebrar a lei de Deus para conseguir. É um ídolo. Percebe por que a gente mente? E, gente, eu faço quase que uma retrospectiva das minhas mentiras quando eu faço isso. Porque devia doer na gente quando a gente mente, sabe? Porque é intencional, é deliberado e a gente está querendo ganhar alguma coisa quando a gente mente. Então, toda vez que você mentisse, isso deveria devastar você, gente. Devastar. Porque isso está revelando que na sua vida ainda existe alguma coisa competindo no lugar de Deus. Em outras palavras, você mente porque tem um ídolo. Existe algo que é a sua verdadeira prioridade, sua verdadeira salvação, algo mais importante do que Jesus naquele momento. Então, Luther diz que debaixo de qualquer pecado comportamental está o pecado da idolatria. Debaixo de todo ato de idolatria existe um desacreditamento na palavra. Então, quebrei o mandamento porque existe alguma coisa que é mais importante. Então, na raiz de todo pecado está a falha em levar o evangelho às profundezas do nosso coração. Por trás de todo pecado tem isso. O evangelho, falando sobre o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez. Olha que boa notícia, gente. Você não precisa mentir, porque você não é salvo por aquilo que você faz de bom. Você é salvo por aquilo que alguém já fez, pelo que Jesus já fez. É por isso que o crente, quando ele cai no pecado da mentira, ou ele identifica idolatria, ele cai de joelhos. Ele não vai cumprir penitência, ele não vai andar e subir escada de joelho, porque ele não conquista a sua própria salvação. Ele cai de joelhos. Miserável homem que sou. Quem me livrará? Eu gosto desse texto de Paulo porque ele é conectado, né? Paulo fala assim, quem me livrará desse corpo sujeito à morte ou ao pecado? E ele termina esse trecho falando assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é na transformação dos nossos corpos que nós seremos libertos completamente do pecado. Então Paulo está lamentando. Nós perdemos a capacidade de lamentar o fato de que somos pecadores. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Paul Washer falando que ele estava ainda no seminário e ele fala que ele passou em frente a uma sala, ele viu um professor muito idoso que tinha, um velho senhor, ele chamou de velho senhor,
E ele viu aquele homem batendo na mesa, chorando e chorando, e ele não conseguiu entender o que era. Ele se aproximou da sala. Diz que ele chegou perto assim e ele ouviu aquele homem chorando em prantos, falando assim: eu odeio pecado. E com a Bíblia aberta. Eu odeio pecado. E ele chorava em oração: eu odeio pecado. E o problema é que muitos de nós aqui amamos o pecado. Amamos. E não percebemos esse fato de que amamos. Então o Evangelho, como nós vimos em outros módulos, ele não é um princípio elementar da fé. Eu vou aprender aqui o Evangelho e depois eu vou aprender outras coisas da Bíblia. Não, gente! O Evangelho é toda a Bíblia. Então, eu estava lendo sobre isso nos últimos dias, e aí agora eu consigo afirmar com toda a certeza do mundo que eu não corro risco e não tenho medo de estar falando uma heresia aqui, tá? Se você abrir tua Bíblia, em qualquer texto da Bíblia, ler ela e não aplicar o Evangelho a partir daquele texto, você está lendo e usando a Bíblia do jeito errado. Errado. Por quê, gente? Jesus pega a lei, todos os profetas, todo o Antigo Testamento, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Ouviram? Agora eu estou dizendo. Então tudo que nós lemos do Antigo deveria ser à luz de Jesus, à luz do Evangelho. Então se eu vou lá no Antigo Testamento e eu vou lá ler a história de Sansão e vou falar que tal, vou aplicar coisas bonitinhas ali, coisas, sabe? Se você não aplicar o Evangelho no texto bíblico, você está usando da maneira errada para ministrar. Porque nós pegamos isso aqui que não deu certo, mas o verdadeiro libertador é Jesus, que não caiu no pecado como Sansão. Aí você pega qualquer exemplo da Bíblia, e você pega Esther, que não cita sobre Deus. Então quer dizer que se eu entrar num concurso, eu tenho que... Gente, não é nada disso, gente. Significa que o verdadeiro libertador que foi lá diante do pecado e venceu é Jesus. A nossa Esther é Jesus. Certo? Então, o Evangelho não é um princípio elementar da fé. O Evangelho é toda a vida de fé. Toda a nossa jornada de fé precisa ser a partir da boa notícia de Jesus. Que boa notícia! Nós somos salvos. Nós não precisamos... Isso aqui é muito bom. Eu sei que é difícil definir o Evangelho, mas eu gosto disso. O que é o Evangelho? Nós não precisamos mais ser escravos daquilo que nos escravizava, daquilo que nós amamos, daquilo que nós gostamos. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que... Qual a boa notícia? Você não precisa mais ser escravo de nada de que você gosta. Essa é a boa notícia. Veio um novo rei, um novo governo, e agora ele está tomando o poder de tudo. Aí, de tudo o quê? O nosso coração. Existe um novo governo. O que Jesus diz lá em, acho que é Marcos 1? O reino de Deus chegou. Agora, arrependam-se, creiam no rei legítimo. O reino de Deus chegou. Agora, os outros reis que competiam, o que a boa notícia do Evangelho diz é: você não precisa mais se render a eles. Um novo rei chegou. Isso é o Evangelho. O reino de Deus chegou. O governo de Deus chegou. E agora você pode olhar na cara dos seus antigos reinos, nos seus antigos deuses, e falar assim: você não me domina mais. É o que a Bíblia diz: o pecado não te dominará mais. Certo? Deixa eu avançar aqui que estamos quase sem tempo. A mudança dos hábitos do coração. Eu quase terminei aqui. Gente, eu aprendi a amar os pais da igreja. Tem um canal, acho que chama Spurgeon TV, que um rapaz dubla sermões de homens do primeiro século, não, gente. Primeiro século não. Homens do século passado. E esse aqui é um sermão que eu estava ouvindo essa semana,
que chama O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. Thomas Chalmers, eu acho que é assim que diz. E ele diz que ninguém nunca mudou um hábito do coração simplesmente tentando. Então, ninguém nunca mudou um hábito do coração simplesmente tentando. O coração é constituído de tal forma que a única forma de acabar com o antigo afeto é através do poder expulsivo de um novo afeto. Isso aqui é muito curioso. O que você precisa para acabar com a sua paixão antiga é uma nova paixão, uma paixão melhor. O que você precisa é de uma nova e mais potente paixão positiva. É isso que esse autor diz. O que ele está dizendo é que você não abandona um ídolo simplesmente falando, não vou querer mais você. Eu falava isso com os pais de adolescentes, quando eu liderei há muito tempo, né, Mari? Muito tempo. Que era assim, meu filho adora música funk, não sei o quê, e eu falo para ele não ouvir. Não adianta você falar para ele não ouvir, minha irmã. Eu falava para ela. Não adianta. Sabe o que vai resolver isso? É ele passar a amar mais a Deus do que essas músicas que ele ama. Porque o coração é constituído de tal forma que a única forma de acabar com um antigo afeto é através do poder expulsivo de um novo e melhor afeto. Eu não vou. Como que o racista deixa de ser racista? Não querendo ser racista? Não. É amando a Deus acima de todas as coisas. Então, a Bíblia tem um exemplo de uma grande paixão lá, que era Jacó. Jacó precisou trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Isso é um longo tempo para trabalhar, especialmente um chefe como Labão. Eu vou dar uns pulos aqui no meu exemplo. Então ele tinha uma paixão potente, positiva, por isso que ele conseguia trabalhar 7 anos. E 7 anos não era problema, porque ele amava muito ela. 7 anos não era problema. Então, se você pegar duas pessoas, colocar em 2 salas, uma do lado da outra, e colocá-las para trabalhar, trabalho chato, sabe? Trabalho repetitivo. Em um você fala assim, em 1 ano você vai ganhar 10 mil reais. Para o outro, você fala assim, em 1 ano você vai ganhar 1 bilhão de reais. Qual que é a diferença dos dois trabalhando durante 1 ano num trabalho repetitivo, maçante? Um deles, gente, vai cansar, vai ficar chateado porque aquele trabalho vai ficar 12 meses lá fazendo a mesma coisa, vai ficar entediado muito rápido. Porque qual que é a diferença? Se é o mesmo trabalho. E da sala do 1 bilhão, ele ganhou uma paixão potente, ele está animado pelo futuro que vem pela frente, ele está ansioso com o que está por vir. O trabalho não se torna apenas fácil, mas se torna uma alegria. Porque uma nova paixão agora está direcionando ele. Percebem? Então, para acabar com o ídolo, não é questão de amar menos o que você ama. Isso aqui é a chave da nossa aula, gente. Tá? Para acabar com o ídolo, não é questão de você amar menos aquilo que você ama. Eu identifiquei aqui que o meu ídolo é minha família. Cara, eu não quero ver minha família doente, eu não quero ver minha família sofrendo. Como que eu faço? Eu amo menos minha família? Não, não é nada disso. Você vai continuar amando sua família. Por quê? Para acabar com o ídolo, não é questão de amar menos, mas sim de amar mais a Deus. Porque quando você começa a amar mais a Deus, todos os outros amores vão para a sua dimensão correta. Essa é a chave dessa aula. Você não vai deixar de amar seu filho, o seu amigo, mas você amando Deus, você vai amar o seu filho e os seus amigos na dimensão correta. Perceberam? Não é deixar de amar, mas é amar na dimensão correta. É o que está lá no telão. Então, quando o seu coração cair no medo ou na raiva por conta de um ídolo que tem tornado você refém e está numa posição acima de Deus, quando você identificar isso, você deve fixar os olhos em Jesus, olhar para o que Ele fez, você olha para o que Ele fez e olhar para o que
ele esteve disposto a morrer por você. Então você olha para a cruz, porque Jesus já morreu por você. Essa deveria ser a nossa paixão maior. Assim como Raquel era a paixão potente de Jacó, a paixão da sua vida, Jesus é a nossa Raquel. Quando você vê Jesus numa cruz, perdendo absolutamente tudo por você, ele vai se tornar lindo para você. Ele vai se tornar tão lindo aos seus olhos que você vai ser capaz de mudar essas coisas que hoje te controlam. Elas vão perder poder. Porque assim como Jacó trabalhou durante 7 anos, depois mais 7, né? Mas trabalhou 7 anos, sabendo que valia muito a pena trabalhar por aquilo, quando nós entendemos e enxergamos o Evangelho, Jesus crucificado, meus irmãos, todos os outros senhores perdem o seu poder. Eles caem de prioridade. E aquilo que é bom continua sendo bom, mas na sua dimensão correta. Não destruindo a sua vida à medida que você o perde. Então, a única maneira de a gente vencer o ídolo, gente, é regozijando-se e descansando no que Jesus Cristo fez por você. E aí eu deixei lá no slide 3 coisas para refletir e praticar. Identifique os ídolos do seu coração que têm sabotado o seu amor, satisfação e confiança apenas em Deus. Segundo, coloque Deus no centro do seu coração e a partir dele reorganize o seu amor pelas demais coisas. E terceiro, somente Deus pode suprir e satisfazer os desejos profundos do seu coração. Amém. Alguém quer falar? Aqui, 2 pessoas. A Vanessa e depois o... Algo também que